Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo vamos estudar a súmula 257 do Tribunal Superior do Trabalho, que é uma súmula que eu vou fazer referência aqui à súmula 239 do TST, em que eu tratei do tema do enquadramento sindical, né? E essa súmula aqui ela trata do mesmo tema, embora com enfoque específico aqui na situação do vigilante, tá? Inclusive fica uma dica aqui, sempre que você quiser pesquisar um tema de direito do trabalho, processo do trabalho, no YouTube, você pode colocar lá Felipe Bernardes, bota o meu nome, né, Felipe Bernardes, e bota o tema. Então, por exemplo, Felipe Bernardes, enquadramento sindical, Felipe Bernardes, depósito recursal, né? E aí vão aparecer os vídeos das súmulas com relação a esses temas. Ou então você pode pesquisar também, claro, o próprio número da súmula, se você souber. Né? Fica ainda mais simples de pesquisar. Mas beleza, essa súmula aqui, ela remete então a gente àquele princípio que eu expliquei do enquadramento sindical, que é o princípio do chamado paralelismo simétrico. Né? Que, relembrando aqui rapidamente, significa que a categoria profissional, para eu saber qual o sindicato, né, que representa o trabalhador, então, portanto, a categoria profissional, ele vai ser correlato, ele vai ser paralelo à categoria econômica. Né? Então, para eu saber qual sindicato que representa determinado trabalhador, eu tenho que saber qual sindicato que representa a empresa que é empregadora desse trabalhador. A partir da definição da categoria econômica, eu vou definir a categoria profissional. Essa é a regra geral aqui no Brasil. Né? E a única exceção a isso vão ser justamente as categorias diferenciadas, né? Que é aquela situação em que a profissão em si é uma profissão que tem uma regulamentação, tem condições de vida particulares, né? E em geral vai se caracterizar por ter uma lei específica que regulamenta aquela categoria. Acontece com os advogados, por exemplo, com médicos, profissionais liberais em geral, e acontece também com o vigilante. No caso de vigilante, a gente tem uma lei específica, a Lei 7.102 de 84, até saiu errado aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais certinho, né? Lei 7.102 de 84, que regulamenta a profissão de vigilante, tem características, requisitos, idade mínima de 21 anos, tem que fazer curso na Polícia Federal, etc. Tá? E aí, por existir uma regulamentação específica para essa profissão, a profissão de vigilante, o TST entende, olha, se trata de uma categoria diferenciada e aí a gente não vai aplicar esse critério do paralelismo simétrico. Isso quer dizer que, independentemente da categoria da empresa empregadora ou tomadora de serviços, o vigilante ele continua sendo vigilante. O vigilante não vai ser bancário, por exemplo, né? O vigilante também não vai ser, por exemplo, metalúrgico, se for uma indústria metalúrgica que contratar, né? Porque ele fala, o vigilante contratar diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, o vigilante não é bancário, tá? E por mais que a súmula fale aqui da situação do banco, isso aqui vale para qualquer categoria, qualquer área, qualquer atividade econômica, tá? Então, qualquer atividade econômica que contrate um vigilante, hoje em dia é claro que o mais comum vai ser a contratação por uma empresa terceirizada. Né? Então, digamos, o banco, a indústria ou até órgãos públicos, eles vão lá e contratam uma empresa de vigilância, fazem um contrato de terceirização e aí vão se beneficiar dos serviços de vigilância através dessa terceirização. Em geral, 99% dos casos é isso que vai acontecer, a gente sabe, né? Mas pode ser eventualmente, né? Pode ser eventualmente que se tenha uma contratação direta. O próprio banco, a própria indústria, por exemplo, vai lá e contrata um vigilante. É possível? Até seria possível aqui em tese, né? Pelo menos de acordo com a súmula, teoricamente seria possível isso. E aí, nesse caso, o raciocínio vai ser, é uma categoria diferenciada, né? E por ser uma categoria diferenciada, portanto, a gente não aplica esse critério geral, portanto, esse vigilante não vai integrar a categoria do tomador, tá? Ele vai integrar uma categoria diferenciada, ele continua sendo vigilante. No caso do bancário, por exemplo, a consequência prática disso é que todo o regramento especial que a CLT tem com relação aos bancários, né, por exemplo, aqui a jornada de 6 horas dos bancários, isso não vai se aplicar para esse vigilante, porque ele foi contratado diretamente, mas ele conserva a sua característica de ser uma categoria diferenciada e de ser, portanto, vigilante e não bancário, tá? Então esse que é o raciocínio aqui, só para a gente relembrar, portanto, essa ideia do paralelismo simétrico, que é o critério geral, e a exceção que vai ser quando existir uma categoria diferenciada, né, com regulamentação legal específica,
essa categoria diferenciada ela não se enquadra, ela não se aplica a essa categoria diferenciada, o critério do paralelismo simétrico. Beleza? Então esse que é o raciocínio aqui. E só lembrando, eu até acho que já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, lembrando que o vigilante é diferente do vigia, né? Vigilante é aquele sujeito que trabalha armado, né? Que faz escolta, que faz segurança patrimonial, vigilância patrimonial armado, com colete à prova de bala, etc, uniformizado, né? Diferente do vigia, que é aquela pessoa que trabalha fazendo ali, digamos, ostensivamente uma prevenção ali, mas que não trabalha armado, não tem formação para isso, não tem esse controle de Polícia Federal, por exemplo, como acontece no caso do vigilante, tá? Mas tem um vídeo específico no canal sobre essa distinção também. Beleza, minha gente? Com isso fico por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande comentários aí para ajudar nosso projeto a continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Grande abraço e até o próximo!